Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de tópicos avançados em agricultura irrigada, que a gente está vendo o R, tá certo? Essa é uma continuação da aula do vídeo anterior. No vídeo anterior a gente já tinha trabalhado com os dados, as planilhas dados 8 e dados 9, tá? E a gente já tinha feito dois gráficos, tá certo? Um para cada planilha dessas. A gente fez aqui, vamos continuar no dados 8 e depois faz a mesma coisa para dados 9, tá? Só para ficar mais didático. Então, chama os dados, né? Fazer tudo aquilo que a gente fez ontem, tá certo? De calcular a área do retângulo, que seria L vezes C. Faz um modelo de regressão linear simples, mostra os dados desse modelo, tá certo? O R quadrado, tudo mais, a significância. Prediz os dados de área foliar, ou estima, né, a área foliar estimada com a função predict. E aí calcula esses parâmetros diff1, o que eu chamei aqui de diff1, que seria a diferença entre a área foliar estimada e a real. Min1, que eu chamei aqui, que seria a média, digamos, entre a área foliar estimada e a real, tá certo? É uma mais a outra dividido por 2. O viés, aqui eu chamei de bias 1, seria a média das diferenças. E o desvio padrão das diferenças, que eu chamei aqui de ST1. Tá? E a gente fez... deixa eu só calcular tudo isso. E a gente plotou, né? Enfim, obtivemos esse gráfico com as três linhas, tá certo? Na aula de hoje a gente vai aprender a calcular o coeficiente, o intervalo de confiança dessas linhas, tá bom? Para isso, a gente precisa calcular algumas coisas. Primeiro, o que eu vou chamar aqui de bias 1 SEM, que é o erro médio, o erro do quadrado médio, tá? A fórmula dele é o desvio padrão das diferenças dividido por o número de observações, né? Aqui é dividido pela raiz quadrada da quantidade de dados em diff1, tá certo? Bom, rodei, aí aqui eu chamei de bias CI, ou seja, o intervalo de confiança do viés é igual à função QT, tá certo? Que isso tem a ver com a distribuição usada no teste TD-Student, 0.975, que é o nosso alfa, tá certo? O alfa, a significância que a gente está trabalhando de 0.05. Isso aqui a gente usa 0.975 aqui, porque é um teste bicaudal, tá certo? É tanto para mais quanto para menos. Com grau de liberdade igual ao comprimento do número de dados do diff1 das diferenças, menos 1, tá? Tudo isso multiplicado pelo SEM do bias 1, tá? E agora a gente precisa calcular o que eu vou chamar aqui de LOA-VAR 1, ou seja, a variância, LOA aqui, o que eu estou chamando de LOA, é o Limit of Agreement, é o limite de concordância, tá? São essas linhas aqui, em cima e embaixo, tá bom? Isso a gente vai precisa
aplicar a função. A função é a seguinte: 1 dividido pelo número de dados em diff1, tá certo? Vezes, mais 1.96 ao quadrado dividido por 2 vezes o comprimento de diff1 menos 1 vezes o desvio padrão de diff1 ao quadrado. Desculpa, o desvio padrão ao quadrado. Tá certo? Aí, aqui a gente também vai ter o lower SM, que eu estou chamando aqui, que vai ser igual simplesmente a raiz quadrada de lower var 1, tá certo? E o lower CI1, que eu estou chamando aqui, vai ser igual, parecido com o cálculo de CI aqui para o viés, tá? 0. Aquela mesma fórmula QT 0.975 graus de liberdade, comprimento de diff1 menos 1 vezes lower sem 1, tá certo? Pronto. Com isso a gente já calculou tudo o que a gente precisa, tá? Eu só vou colocar aqui separado o limite superior. Eu coloco esse U minúsculo aqui de upper, tá? O superior, ele vai ser igual ao viés, né? O bias 1 vezes 1.96, mais 1.96 vezes o ST1, e o L lower, ou seja, o inferior lower, vai ser igual ao viés 1 menos 1.96 vezes SD1, tá certo? Com isso a gente pode plotar, eu acho que fica mais fácil de visualizar no ggplot, tá? Para isso a gente vai usar a função geonPoint, tá? Dentro do parâmetro AES, a gente fala que x é igual a min1, y é igual a diff1, tá certo? E aí, com isso a gente obtém aquele gráfico básico, tá? do ggplot. E a gente vai adicionar, então, primeiro com a função geonHline, ou seja, uma linha horizontal, sendo que o intercepto no eixo y, ou y-intercept, vai ser igual aos nossos valores bias 1, o limite de concordância superior 1 e limite de concordância inferior 1, tá certo? Se a gente rodar isso aqui, vocês vão ver que ele adicionou as 3 linhas que eu pedi, tá? Eu só vou mudar aqui o tipo da linha para ficar uma linha pontilhada, tracejada aqui em cima e embaixo, nos limites de concordância. E só para ficar mais fácil de visualizar também, LWD, ou seja, a largura da linha 1 também, tá certo? Que fica um pouco mais grosso. Além disso, a gente vai adicionar aqui
essa função aqui, geomRect, ela cria um retângulo, tá certo? É uma área retangular. E a gente vai chamar aqui o AES e tem vários parâmetros. X mínimo a gente vai colocar como menos infinito, com I maiúsculo. X máximo infinito, também com I maiúsculo. Y mínimo vai ser igual, por exemplo, eu vou fazer primeiro aqui bias 1 menos bias 1 CI, e o Y máximo bias 1 mais bias 1 CI, tá certo? E aqui eu posso colocar um alfa, que vai ser uma transparência, tá certo? De 0.4. Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que cria uma zona aqui sombreada, tá certo? Uma área. Ela é bem pequena, mas dá pra ver. Se vocês quiserem, quando vocês fizerem, pode mudar esse alfa. Quanto maior o alfa, mais escuro, menos transparente vai ser a área aqui, tá certo? E aqui a mesma coisa eu posso fazer para as outras áreas aqui, tá certo? Então aqui o LOA 1, L LOA 1, e aqui é só substituir, tá certo? Desculpa, aqui é só LOA CI. E aqui, LOA, tá certo? Quando a gente rodar isso aqui, desculpa, tá errado aqui, é LOA CI 1. Pronto, quando a gente roda isso, e aqui tá mais fácil de ver, né? A área acinzentada, claro, o padrão é essa cor cinza, também pode mudar com a cor, se vocês quiserem, com a função, o parâmetro de col, tá certo? Cor igual a tal. Com isso, a gente vê, por exemplo, que o viés ele é de menos 0,6, mas se a gente calcular aqui o viés 1 mais o bias, o CI, a gente vê que ele vai de 0,64 positivo até, se eu substituir aqui por um menos, até menos 1,94. Ou seja, existe um intervalo de confiança de que o nosso viés passa pelo zero, e isso é o mais importante, tá certo? A gente pode dizer que o viés ele não é significativo, porque ele o intervalo de confiança dele está passando pelo zero, tá certo? Ou inclui o zero. Da mesma forma, a gente pode fazer aqui para os nossos dados, para a planilha de dados 8. Eu só vou copiar aqui, para ficar mais fácil. Dados 9, desculpa. Só vou copiar e colar aqui, eu vou mudando as coisas, tá? Bias 2, só mudar 2 em tudo isso aqui. Diff 2, Diff 2, Diff 2, Bias 2. Então, vou rodando aqui, tá certo? Isso é bem... pode copiar, feito uma vez para uma planilha, você pode fazer para outra, tá certo?
Eu vou rodar isso aqui primeiro. Esse é o nosso gráfico básico, né? E aqui 2 também. Aqui é só ir substituindo, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o resultado desse gráfico. Tá certo? Esse é o nosso gráfico. E aqui a área, dá para ver que essa área cinza está bem maior, né? E a gente vê de novo que o zero está incluído nesse intervalo de confiança do viés. Então a gente pode dizer que o viés não é significativo e que o nosso modelo ele é eficiente, tá certo? Para prever ou calcular, nesse caso, o número de entrenós a partir do comprimento, tá certo? Só lembrando que esse gráfico, essa análise, é muito importante muito útil, na verdade, quando a gente está fazendo um modelo que a gente quer usar para predizer algo, tá certo? Um comportamento, por exemplo, a área foliar a partir de medidas lineares. É um modelo que não é só para comparar resultados, tá certo? É um modelo que vai ser potencialmente, ele pode ser aplicado para calcular realmente a área foliar a partir da área do retângulo. Isso é útil nesses casos, tá certo? Então esse é o conteúdo desse vídeo. Até mais, pessoal.